Estamos em São Bento do Sapucaí, do ladinho do Parque Estadual Mona, Monumento Natural Estadual Pedra do Baú. Hoje, o Papo de Guia, ele vem até São Bento na Escola de Escalada do meu amigo Sundra Climb. Sundra, obrigado por nos receber no Papo de Guia, aqui na sua casa, na Escola de Escalada. Sundra, vamos falar um pouquinho, desde 2015, quando a gente se conheceu lá na Fazenda Nova Gokula, aquela fazenda maravilhosa, Hare Krishna, de super preservação da natureza. Exato. Conheci você, minha primeira experiência para fazer birdwatching, que eu atrapalhei tudo, gente, observação de pássaro. Atrapalhei todo o trabalho do meu amigo, que eu fui com uma camisa de coruja para observar pássaro. Nenhum pássaro chegava perto da gente. Exato. Até que ele olhou para mim e falou assim, dá para você tirar a camisa? Aí os pássaros começaram a chegar e eu comecei a acreditar no trabalho, que é realmente chamar o pássaro. Gente, é maravilhoso. Sundra, de lá para cá, eu fui para um lado, você continuou lá fazendo trabalho, mas eu acabei indo viajar. E agora, reencontro você aqui em São Bento do Sapucaí, 6 anos que você veio para cá, 4 anos que você fundou a escola. Mas vamos falar um pouquinho mais do Sundra. Sundra, fala um pouquinho para mim. Como é que foi toda desde 2015? O que eu perdi em toda essa história aí, nesse tempo de não te encontrar? Bom, primeiramente é um prazer te receber em casa. Obrigado. É sempre um prazer reencontrar um velho e bom amigo. E realmente, né, desde 2015 que a gente não se via e não trocava uma ideia. Então, assim, em 2016 eu voltei para São Bento do Sapucaí, né? E estive por aqui praticando o que eu mais gosto de fazer, que é a escalada em rocha. Então aqui em São Bento do Sapucaí é o melhor point de escalada em rocha do estado de São Paulo e um dos melhores do Brasil. A gente tem aqui a Grande Pedra, né, que é a famosa Pedra do Baú, que tem também o Baúzinho e a Anachata. Um grande complexo de rocha, né? Exatamente. E a escalada aqui se deu desde a época da década de 60. E desde lá para cá vem se desenvolvendo e aprimorando, né? Juntamente com a evolução dos equipamentos. Ô Sundra, e qualquer um pode escalar? Tem alguma premissa disso daí? Idade, condições fisiológicas para escalar ou não? Excelente pergunta, Priante, porque a escalada ela é extremamente acessível a qualquer pessoa, seja idade, seja biotipo, seja uma pessoa sedentária, seja um atleta. De repente o que você vai ter no meio de tudo isso aí são os níveis, né? Exatamente. Até onde pode chegar, a gente fala muito na caminhada, né? A melhor vista é aquela que você chega. Exatamente. É de cada um. Um pode chegar a 2, o outro pode chegar a meio metro, tá tudo bem. Exatamente. Né? As realizações os títulos são muito pessoais. Exatamente. E a escalada, ela é mágica justamente por isso. Qualquer pessoa pode escalar. Como você bem mesmo falou, Priante, a escalada ela tem todos os níveis possíveis. Do muito fácil, do médio, do difícil e do impossível. Então, qualquer um pode praticar a escalada em rocha. E uma pergunta que é sempre assim, né? Que falam pra gente é por que caminhar, agora eu vou devolver pra você. Por que escalar, né? Por que, vou escalar? Certo, é uma pergunta bem interessante, né? Por que escalar, né? O que eu acho mais interessante, mais gratificante e mais encantador na escalada em rocha é tudo que ela engloba, desde uma boa alimentação, desde um bom preparo físico, desde a sua locomoção até um lugar na natureza. Então, assim, a escalada, ela não é somente subir pedra. Ela traz para você muitos mecanismos que são indicadores de boa qualidade de vida. Até porque ela vai mexer com os 4 hormônios da felicidade. A dopamina, que ela vai te dar motivação para você fazer atividade, a ocitocina, que vai te dar autoconfiança, a serotonina, que vai trazer a felicidade depois de você ter executado aquela atividade, e a endorfina, que vai trabalhar com o seu humor e o prazer de ter realizado tudo isso. Então isso é muito importante, principalmente na atividade natural, atividade na natureza, que a gente proporciona, né, Sundra? Outra coisa muito importante, eu posso fazer uma escalada ou qualquer atividade sem equipamento? Então, isso é um tema muito, muito delicado e muito importante de abordar, Priante. Eu, como sou professor de escalada e ensino pessoas que nunca
tocaram na rocha a escalar, eu sempre reforço a necessidade de praticar a escalada em rocha com o uso dos equipamentos de segurança. Porque a escalada é um esporte de risco. Então, para que esses riscos sejam minimizados ao máximo, a gente tem que aprender e usar capacete, corda, sapatilha, mosquetões. Todos os equipamentos de segurança. Todos os equipamentos de segurança. Porém, depois que você desenvolve muita habilidade e depois de 20 anos de escalada, você está tão sábio nessa arte que você pode sim fazer uma escalada em rocha, simplesmente o famoso free solo. Sim. Sem equipamento, mas isso é muito raro. Mesmo porque hoje a gente vê na internet, né, nos meios de comunicações que agora tomaram conta também na nossa atividade, né, você assiste um programa e você acha que você está apto a fazer. Na escalada, você nunca foi naquela atividade. É a primeira vez que você vai escalar aquela via, ou vamos melhorar um pouco mais, vamos abrir aquela via. É só ir subindo quando vai abrir uma via? Porque você não sabe, você tem marimbondo, você tem abelha, você tem os riscos inerentes à atividade, né? Se é importante você conhecer do tempo para fazer uma escalada, porque você está ali ao ar livre mesmo ali, totalmente natureza, exposto, selvagem, né, selvagem. Você tem alguns riscos da insolação, da falta de hidratação. Como é que é tudo isso daí para vocês quando está escalando? Quais são os alertas que ligam quando eu vou abrir uma via de escalada? É importante isso daí. Não, perfeito. Você abordou um tema crucial para que se tenha longevidade na escalada em rocha, quando se trata de escalar. Para mim, a primeira coisa, quando eu vou sair para escalar, avisar pessoas. Eu estou indo em tal pedra, em tal horário eu devo estar voltando. Se eu não voltar até X horário, liga para essa pessoa, porque é importante que familiares e amigos saibam aonde a gente se enfiou. Sim. Como você falou, se a gente está indo desbravar uma rocha, a gente está fazendo uma trilha inédita, está no meio de uma floresta, no meio da natureza, e imprevistos acontecem, né? Sim. Então a gente tem que ficar ligado nisso, avisar pessoas onde a gente vai. Outra questão muito importante que você falou, Priante, é a questão também do clima. Eu não vou abrir uma via se está tendo relâmpago, se está se formando nuvens escuras e possibilidade de chuva. Então o que eu faço? Eu checo a previsão do clima para o dia. Se está favorável, eu vou. Por que eu perguntei isso para você? Porque é comum com alguns aplicativos a pessoa colocar o aplicativo e ir, porque vai de repente dar o caminho para ela. Ah, sim. Né? Vai lembrar tá que o azimuth na bússola ou ali ele vai dar 5 para cá e 5 para cá. A diferença, 5 para cá pode ter um buraco, um precipício, você pode cair. Exatamente. Né? Por que eu tô falando isso? Para cada vez mais a gente dar valor, valorizar o condutor, o guia, o monitor Perfeito. local, porque o profissional local, porque ele tem a experiência, principalmente da onde vai fazer a atividade, do clima daquela região, ele sabe de onde vem a chuva, quando forma aquela nuvem lá. Perfeito. A gente fala o famoso bizu. Né? Tem o bizu total. Sabe o esquema ali do clima, do dia, sabe tudo ali. Então a exato. importância de estar acompanhando. O lance de avisar é importante, mas vale lembrar, gente, toda atividade que você vai explorar, que você vai descobrir, desbravar, para depois fazer, como a gente fala, fazer o REC, né, o reconhecimento, para depois levar as outras pessoas, depois que você fez todo o SGS, o Sistema de Gestão de Segurança, é muito importante, no mínimo, 3 pessoas. Porque, muito importante. Certo? Sim. Se acontece algum incidente, uma pessoa fica a outra dando os cuidados e a outra sai para pedir ajuda. Hoje a gente tem os meios de comunicações que ajudam, a gente tem o próprio spot, que em algumas atividades a gente usa, tem seguro, que é importante fazer também. Muito bom. Um abraço pro Everton da Roca Seguro, que protege todas as nossas atividades. E não diferente na atividade de escalada, né, Sundra? Exatamente. E interessante que quando a gente vai escalar em alguns lugares, inclusive aqui em São Bento de Sapucaí, na Serra da Mantiqueira, não pega celular. Você acredita? Caraca. A gente tem pontos cegos aqui que não pega celular. Então, no caso de um acidente, de um imprevisto, torceu um pé, quebrou um pé, é importante você avisar as pessoas. E como você falou, é importante estar em 2, 3 é ideal, porque Sim. um fica com a pessoa que está ferida e o outro corre para pedir socorro, e a aventura não vira o quê?
uma situação catastrófica, um desastre. Eu falo né? muito que no turismo, que é o que a gente faz, a gente vende sonhos. A gente não pode entregar pesadelos. Exato. Então, a gente uma treina, falada a gente boa. trabalha muito para minimizar isso e para que isso não ocorra. Ou seja, a gente trabalha para não acontecer um incêndio, porque depois já está acontecido, Complicado. já está complicado. Exato. Muito importante deixar esse recado para vocês agora também, para a gente não esquecer, a gente está mudando agora de estação. A gente entra na estação Primavera, né? da primavera, né? Mais seca. Sim. E aí os riscos de acidentes ou incidentes com fogo. Como é Sim. que tá todo a galera aqui em São Bento tá preparada para isso hoje, Sunda? A galera da escalada, a galera da trilha, como é que tá mais ou menos isso daí aqui? Bom, muito interessante esse ponto, porque realmente a gente está vindo de uma temporada de inverno seca e tem muito capim seco. E os picos de escalada, eles são na natureza. Então a gente atravessa propriedade particular, a gente atravessa pastos, né? E o legal da comunidade de escalada aqui em São Bento do Sapucaí é que a gente tem uma organização onde a gente coloca placas nas porteiras pedindo para as pessoas não levarem pets, não ligarem cigarros, não levarem fogareiro para trilha ou para escalar na rocha, justamente para a gente, como aventureiro e pessoas que estão no meio da natureza, contribuir para que não tenha risco de acidente. Isso facilita muito, minimiza muito o impacto quando ela Sim. está sendo guiada ou conduzida. Exatamente. A gente vê muito isso quando ela está sozinha. Uhum. Justamente porque agora a gente tem uma onda de bushcraft acontecendo no nosso país, sim. né? Uhum. Que toda pessoa assiste um programa e ela acha que ela é a Survivor ali, né? Já é o Ed Stafford contra todos. Ben Gurion já pode tacar fogo em tudo. Na verdade, ele vai virar um parente do Nero, né? Isso. Porque a gente não quer que aconteça em nenhuma região, né? Principalmente recentemente na Serra Fina, que aconteceu, Sim. no Pico dos Marins, na Mantiqueira. Então a Mantiqueira, ela pede essa atenção para todos os seus visitantes. Você que vai visitar a Mantiqueira, vai visitar nossos picos, não faça fogo, por favor. Não precisa fazer fogo, né? Use um bom abrigo, né? Um bom agasalho e não precisa fazer fogo. Exatamente. Essa questão do fogo é muito importante aqui em São Bento do Sapucaí, porque tem criação, tem animais que são criados nesses ambientes, tem casas, tem plantações, pessoas que plantam para comer. Então, esse tema do fogo é muito importante, bem abordado. E acima, se a gente pensar numa ascensão, que uma escalada é uma ascensão, né? Acima de 1.000 metros, o vento é um pouco maior, certo, Sundra? Sim. Acima de 1.000 metros, o vento ele vem do vale, né? Forma essa massa de ar e ela chega nessa rampa e bufa para cima. E agora você imagina um fogo com vento. É forte. Não tem como apagar. Fica incontrolável. Exatamente. Então é muito importante a gente ter esse cuidado daqui para frente nas nossas atividades. Sundra, deixa pra galera agora como que te encontra nas redes sociais, né? Como que tá sendo essa nova gestão de comunicação nas redes sociais. Nós sempre fomos meio, né, os caras dos receptivos dos matos, de fazer as atividades esperando ali, e agora a gente tem que mostrar o nosso trabalho nas redes sociais. Como é que a galera vai encontrar você, o Sundra Climb, nas redes sociais? Como é que você está atingindo todo esse público aí? E se você quer me encontrar nas redes sociais, eu sou muito ativo no Instagram. Então, se você digitar no Instagram @sundaraclimb, você pode acessar o meu conteúdo, você pode ir lá conferir a mensagem que eu passo e aproveita, divulga o perfil, segue também, manda uma vibe lá. Voltamos daqui a pouco para falar da escola de escalada Sundara Climb. Voltamos com o papo de guia e agora a gente vai falar dos equipamentos de segurança que a gente utiliza na escalada em rocha. Mas antes, a gente vai nos preparar. Vamos lá, Sundra? Bora! Agora já estamos prontos, Sundra. Preparados. Já podemos aí. O que eu estou usando aqui? O que você me vestiu aqui para a escalada? E depois também fala pra gente qual a diferença da escalada pro rapel. Se eles têm alguma coisa a ver, se não tem. Mas o que eu estou vestindo aqui agora para fazer essa primeira introdução, essa primeira vez numa escalada? O que eu estou vestindo aqui? Ok. Você está usando uma cadeirinha, tá?
própria para escalada em rocha, uma sapatilha que tem um shape e uma borracha aderente para você ter mais precisão. É mais flexível, né? Flexível. Você tem principalmente um capacete, porque pode cair uma pedrinha lá de cima e acertar a nossa cabeça. Muito importante usar o capacete, tá? Legal. Então, com esse equipamento, você já pode se conectar a uma corda e receber a segurança do teu parceiro e começar a escalar. Certo? Legal. Os equipamentos indispensáveis para a escalada começa com o capacete, uma cadeirinha própria para escalada. Lembra que você falou rapel e escalada? Isso, muito bem. Tem bem. cadeirinha para rapel e cadeirinha para escalada. Mas pode-se usar a mesma cadeirinha para as duas coisas? Não. Se você vai usar uma cadeirinha de rapel para escalada, você vai ter muito desconforto, porque é uma cadeirinha mais enxuta, uma cadeirinha mais simples. A cadeirinha de escalada ela é mais confortável, um pouquinho mais complexa para escalada. E aí, depois desses equipamentos, a gente usa também o magnésio. Não sei se você Rapaz do céu, eu pensei que você ia falar que era para colocar comida. Porque a galera, a primeira coisa que pensa é de comida, né? Vai levar comida. Então, por que a gente usa esse pó? É que nem os halterofilistas, a galera da ginástica olímpica, para tirar o suor da mão e a gente ter uma experiência melhor na rocha, mais aderência. Isso aqui você põe nas costas e conforme ele vai acabando, você vai repondo na sua mão e a escalada vai seguir. Isso se chama costura. Costura. Quando eu tenho uma fita que une dois mosquetões, eu chamo isso de costura. Por quê? Quando eu tenho uma dessa na rocha, eu coloco um na pedra e passo a minha corda. E entendi. ela segura. Se eu cair, é ela que vai me segurar. Ela que vai ditar Por que se chama costura? É como se eu estivesse costurando uma corda pela pedra. Que legal. A cada X metros tem uma chapeleta. Que legal. Aí eu clipo uma, passo a minha corda, costurei. Escalo 10 metros para a direita, clipo outra, então eu vou costurando a minha corda. Legal. Então, olha que interessante, Priante. Esses aqui são os famosos nuts, tá? Legal. Que são proteções passivas. Nós temos proteções passivas e também proteções ativas. Por que que elas são ativas? Porque elas se movimentam. Essa não se movimenta. Ou seja, se eu estiver escalando e sofrer uma queda, é isso que me protege. Que legal. Tá? É muito interessante. Tem uma engenharia muito bem elaborada são vários meios, equipamentos para proteção de segurança. Exatamente. Isso é muito importante isso daí. E o legal é que, quando eu termino a escalada, o meu parceiro vem de baixo, ele tira essa peça. Resgata a peça, a pedra fica limpinha. Então uma peça bem usada, uma peça bem cuidada, dura muitos anos. Todas são resgatadas, vamos dizer assim, móveis, proteções móveis. São a única que são as fixas são as chapeletas. Exatamente, que são essas aqui, né, Priante, que a gente viu, ó. Ah, legal. Essas são as chapeletas onde a gente conecta a nossa costura, lembra? Eu vi que tem uma outra coisa também que fico intrigado quando a gente está escalando. Certo. Vocês vão escalar. Como é que funciona a hidratação? Porque é importante tomar água. Sim. Porque a gente tem o saquinho aí de magnésio aí que não pode levar comida, mas você não passa 10 minutos escalando, você passa várias horas. Horas, às vezes dias. Até dias. Exatamente. Como é que funciona a alimentação, principalmente a hidratação? Que eu acho que é um fator, porque você está exposto na rocha ali. E bate sol, né? Num determinado horário vai ter sol na parede. Pesada. Exatamente. Como é que funciona isso? Com certeza, em algum momento você vai pegar sol na parede. E o Priante deu a dica aqui, é muito importante a gente levar, no mínimo, para uma escalada aí de 2, 3 horas, 1,5 litro de água. E se a gente vai fazer uma escalada de um dia inteiro, 3 litros d'água é essencial por participante. Então, aproveitando você que falou da hidratação durante a escalada, preciso te apresentar um equipamento indispensável nas minhas atividades e agora nas nossas atividades no mundo outdoor, no mundo ao ar livre, também no dia a dia. Essa é a mini estação de tratamento de água da Stonewater. Ela, além de ter essa cápsula aqui em Triton, não quebra. Tem esse bocal universal que cabe todas as outras garrafinhas para quem vai pedalar e tal. Ótimo. Esse filtro, na parte de baixo aqui, ele tem carvão ativado, que vai cuidar dos metais pesados. E na parte de cima, a micra, que ela vai filtrar 99,99% dos patógenos. Ou seja, não passa nada. Nem giardia. Para lembrar que não trata química. Química se trata com química. Outro processo. Então, galera, pro dia a dia, nas atividades, Stonewater sempre, você também vai ajudar o meio ambiente não gerando plástico.
uma vez que você não precisa mais comprar a garrafinha, é só você encher, tomar e tá protegido. Fica a dica aí. Perfeito. Aí, Sundra, para encerrar esse papo de guia, esse papo gostoso aqui em São Bento, Sapucaí, na Escola de Escalada Sundara Climb, deixa uma mensagem para a galera da Escola de Escalada, do meu amigo Sundra. Agora é a sua vez. Sapucaí. Você me encontra pelo Instagram, né, Sundara Climb, e você pode vir aqui ter uma experiência de escalada com todos os equipamentos, com todos os protocolos de segurança e também fazer o curso de escalada em rocha. O convite está feito, tá? Vem conhecer São Bento do Sapucaí, vem conhecer a gastronomia da cidade, a parte cultural e a Pedra do Baú. É incrível. Obrigado a todos vocês que acompanharam mais esse Papo de Guia.